As aventuras de Bia e Gino em E agora? O que vamos fazer nessas férias? Débora Duarte da Silva Bastos. Sentados no banco de trás do carro, Bia e Gino já viajavam com seus pais há mais de uma hora rumo à casa dos avós, num sítio perto de uma cidadezinha no interior de Goiás. Gino ia meio mal-humorado no canto direito do banco, olhando a paisagem e pensando: que chatice, temos mesmo que ir de novo nas férias para a casa dos avós? Não tem nada para se fazer lá, seria até melhor ficar em casa. Esses pensamentos ele já havia expressado em palavras para os pais nas semanas anteriores e nenhum deles os fez mudarem os planos de férias. Bia, por outro lado, ia empolgada na janela atrás do pai que dirigia o carro. Como era menor, não estava tão ligada ao que a turma de juniores da igreja estava programando para a primeira semana de férias, como campeonatos de peteca, pingue-pongue e queimada no pátio da igreja, com encerramento recheado de sorvetes e doces. Além disso, haviam combinado um rodízio de noites do pijama nas casas uns dos outros. Tudo isso acentuava mais os motivos de Gino para não estar feliz com a viagem. Se fosse ao menos para uma praia, para Caldas Novas ou para a casa de uma das tias em Brasília, onde moram meus primos, pensava ele com tristeza. Impaciente, Bia perguntava a toda hora: a gente já chegou? Depois da quinta repetição dessa pergunta, irritado, Gino falou: Bia, você está parecendo o burro do filme Shrek. Que canseira! A mãe, com calma, respondeu a Bia: paciência, filha. São muitos quilômetros a percorrer até a casa dos avós. E ela então explicou quantas e quais cidades ainda teriam que passar antes de chegarem lá, ensinando a filha a contá-las para poder ir se orientando no percurso. Ao filho, a mãe disse: Gino, entendemos que você não está em um de seus dias mais felizes, mas isso não lhe dá o direito de ser grosseiro com sua irmã. Assim como estou ensinando a ela a ter paciência com a viagem longa, quero que você aprenda a ter paciência com sua irmã, independentemente do que ela está fazendo e de como você está se sentindo. Estique mais a paciência com ela. Esticar a paciência, mamãe? Perguntou Gino assustado. E paciência é algum tipo de elástico? O pai entrou na conversa ao ouvir essa pergunta e disse: sim, filho, e isso a gente aprende com a Bíblia. Com os olhos arregalados, Gino quis saber: como assim? A mãe pegou a Bíblia que ficava guardada no porta-luvas do carro e foi dizendo: quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos crentes das igrejas da região da Galácia, a carta aos Gálatas, ele quis ensiná-los a viverem de acordo com a vontade de Deus. Então, no 5º capítulo, ele explica a eles que devemos todos ser guiados pelo Espírito de Deus, que vive dentro de cada pessoa que já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor. Paulo diz que naturalmente somos guiados pela nossa própria vontade, que geralmente é egoísta, e isso resulta nas chamadas obras da carne, ou seja, tudo aquilo que não vem de Deus. E dentre as obras da carne que ele cita aqui, estão brigas, divisões, confusões, ira, gritarias e outras coisas horríveis. Mas falando em sermos guiados pelo Espírito de Deus, ele diz que aquele que ama a Deus e não anda segundo as obras da carne é como uma árvore que dá frutos bons e gostosos, e a isso Paulo chama de fruto do Espírito. Diz aqui nos versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Viram só? Sem entender muito, Gino diz: entendi mais ou menos, mamãe. Vi que o jeito que eu tratei a Bia não pode ser chamado de fruto do Espírito e que a gente não deve ser guiado por nossa própria vontade, pois isso só dá errado. Mas onde está a paciência nessa história toda? Pacientemente, a mãe disse: não expliquei o significado de algumas palavras na lista do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz vocês já sabem. Mas aí vem a benignidade, que significa ter o bem dentro do coração e não o mal.
alimentar pensamentos e desejos do bem. Vem a bondade, que é fazer o bem a todas as pessoas, independentemente de elas nos tratarem bem ou não. A fidelidade, que é sermos pessoas confiáveis, leais e honestas. A mansidão, que é tratarmos as pessoas de maneira mansa. E o domínio próprio, que é dominarmos nossos desejos e até o que a gente pensa e fala para realizarmos o que Deus deseja que façamos. E a última palavra que quero explicar é a longanimidade, que significa ter um ânimo longo. É esticar a paciência ao máximo e depois disso esticar mais um pouquinho, como se ela fosse um elástico, sim. Existem várias oportunidades para exercitarmos a longanimidade. Primeiro, precisamos ter paciência com pessoas que às vezes nos parecem difíceis e chatas por serem diferentes de nós. Deus fez cada pessoa com as características físicas diferentes, mas também com jeitos diferentes umas das outras, e Ele quer que sejamos pacientes uns com os outros. Eu e seu pai temos que ser pacientes com vocês. Gino precisa ser paciente com Bia e ela com ele também. Em segundo lugar, devemos ter paciência em relação a situações difíceis e chatas, que são diferentes do que esperávamos. Quando queremos, porque queremos que as coisas sejam do nosso jeito, não estamos desenvolvendo o fruto do Espírito, pois estamos sendo guiados por nossa própria vontade. Quando conformamos nossa vontade com a de Deus, que muitas vezes permite que venham situações diferentes daquelas que havíamos planejado, como essa viagem é para você, Gino, temos a oportunidade de desenvolver a longanimidade, que é fruto do Espírito de Deus. Viram agora que todos nós precisamos desenvolver a longanimidade? Agora entendi, mamãe, disse Gino. Preciso mudar meu jeito de tratar a Bia e também minha atitude quanto à viagem, completou de cabeça baixa, pensativo. A mãe completou o ensinamento colocando no som do carro um CD de músicas infantis do compositor Asaf Borba sobre o fruto do Espírito, e eles continuaram a viagem cantando as músicas que as crianças já conheciam, pois haviam feito uma apresentação na igreja com elas. Ao chegarem ao sítio, os avós os receberam com imensa alegria, como sempre acontece quando os netos vão visitá-los. Gino ficou pesaroso por ter tido aquele sentimento e uma atitude tão negativa quanto aquela viagem. Ele decidiu aproveitar bem o carinho dos avós, os bolinhos fritos preparados especialmente pela avó, até feitos nos formatos das letras iniciais dos nomes de cada neto. A paçoca de amendoim socada no pilão especialmente para eles. As histórias e causos contados pelo avô à luz da lua na porta da casa até tarde da noite. Os hinos e corinhos antigos cantados nos cultos domésticos que os avós faziam questão de realizar diariamente. Os passeios no cavalo piquira chamado lambari, comprado especialmente para divertir os netinhos, sem falar nos banhos no ribeirão que corria perto do sítio, para o qual o avô sempre se dispunha a levar os netos. Na viagem de volta, Bia ia contando as cidades na ordem invertida, para saber se estava perto ou longe de concluir o percurso. Gino alegre falou: "Mamãe e papai, quero agradecer por esses dias de férias na casa dos avós. Sei que eu não queria, pois preferia ir a outros lugares ou ficar com a minha turma lá da igreja. Mas agora vejo que foi muito especial esse tempo com os avós. Sei de muita criança que nem tem mais os avós. Além disso, mesmo eu achando que lá não havia nada para se fazer sem TV ou internet, acabei descobrindo que sempre há o que se fazer quando a gente não fica emburrado num canto." "Muito bem, meu filho", disse o pai. "Você está amadurecendo e aprendendo a desenvolver o fruto do Espírito, e Deus está muito feliz com a sua atitude." E a mãe concluiu: "Além de agradar a Deus, você também está desenvolvendo com essa atitude outras habilidades importantes para a sua vida. Sabia que outro dia li um artigo que dizia que os neurocientistas, médicos especialistas em estudar como funciona e se desenvolve a mente das pessoas, recomendam que as crianças aprendam a lidar com o tédio?" Nesse artigo dizia que os pais não devem ocupar todo o tempo dos filhos com alguma coisa que os distraiam, como, por exemplo, tablets, jogos, celulares, etc. Eles afirmaram que a criança que está em desenvolvimento
precisa enfrentar momentos de não ter o que fazer, para exatamente ela mesma achar a solução e assim poder desenvolver a sua criatividade. Crianças que aprendem a lidar com o tédio, ou seja, com o não ter o que fazer, se tornam mais inteligentes. Bingo! Exclamou bem alto Gino. Além de aprender sobre o fruto do espírito e de ter ótimas férias, ainda de sobra fiquei mais inteligente. O pai e a mãe riram e todos voltaram a cantar as músicas sobre o fruto do espírito no restante do percurso.